Olá pessoal, meu nome é Kézia, sou mediadora presencial do Paulo para Camille. Vamos estar aqui junto hoje nesse vídeo resolvendo mais uma questão de óptica, né? Essa questão aqui é de uma AP3 de 2017 de ICF1 e a figura que está aqui no vídeo, ela refere-se tanto à questão 1 de óptica geométrica quanto à questão 2, que vai relacionar a vetores que eu resolvi em outro vídeo, belezinha? Então vamos acompanhar aqui comigo a questão 1 e entender o que se pede. Veja a figura 1 acima, considere um raio de luz viajando a partir do objeto localizado no ponto A, no ar, e atingindo a superfície da água no ponto B. Tá? O raio de luz refletido, assim, a partir do ponto B, está indicado pela linha pontilhada, como vocês veem aqui na figura. Beleza? No item A, ele pede o seguinte: desenhe na figura 1 a reta normal ao plano de incidência e chame-a de N, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que tentar entender é o que está acontecendo na figura. Ele tem um ponto A, do ponto A está partindo um raio de luz, né? Então, ele está incidindo aqui na superfície, no ponto B, que é a superfície da água. A partir do momento que ele incidir aqui na superfície da água, ele também vai sofrer uma reflexão, né? No próprio meio aqui, no caso, no ar, né? Então, a gente aprende que a normal, ela vai ser uma reta perpendicular no ponto de incidência da luz. Primeira coisa que eu vou precisar é de um transferidor para fazer essa questão. Então, vou pegar um transferidor ou uma régua, vou virar o desenho na figura dessa maneira e vou traçar uma reta normal aqui, né, de caneta azul, aonde? No ponto de incidência da luz, formando um ângulo de 90 graus com essa superfície da água. Então, ela vai ficar dessa maneira, tá? Vou tentar fazer o mais retinho que possível. E vou tracejar a reta normal aqui, que ele pediu para chamar de N, correto? Então, aqui no ponto de incidência da luz, tá aqui a nossa normal, vou chamar ela de N. Como eu faço uma normal? Normal é uma reta perpendicular à superfície, então ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, né? No ponto de incidência da luz, no caso aqui no ponto B. Então, tem que começar ela aqui. Belezinha, tá aqui, tá feito o item A, né? Da questão 1. Agora, bora para o item B. Ele diz o seguinte: qual é o valor do ângulo de incidência? Bom, indique na figura e justifique a sua resposta. Bom, pessoal, essa questão também aí é bem tranquila, visto que a gente precisa tomar conhecimento de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu posso dizer que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Θi, né? O ângulo do raio incidente aqui, com a normal, é igual ao ângulo refletido aqui, tá bem? Isso é a lei da reflexão, tá? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, né, o ângulo de incidência aqui no caso, mais o ângulo de reflexão, vai ser igual a 2 vezes o ângulo de incidência, que é igual a 60, que ele deu no desenho. Ele deu que esse ângulo todo aqui, né, do ângulo de incidência e o refletido, vai valer 60 graus. Então, a metade dele aqui, no caso, né, vai ser 60, vai ser 30. Então, nesse caso, posso botar aqui, logo, o ângulo de incidência, θi, vai ser igual a 30 graus. Pode esquecer a unidade aqui, graus, beleza? Letra C, ele pede o seguinte: sabendo que o índice de refração do ar vale 1 e o índice de refração da água vale 1,33, calcule o ângulo do raio refratado dentro da água. O que vai acontecer aqui? O raio ele parte do ponto A, vai incidir no ponto B, na superfície da água. Ele vai refletir, mas ele também vai refratar. E aí, para onde ele refrata? Esse raio ele vai sofrer um desvio, né? Se aproximando dessa normal ou ele vai se afastar dessa normal? A gente vai ver isso, né? Calculando através da lei de Snell, né? A lei de Snell nos diz que N1, né? O N do primeiro meio, quem é N? Índice de refração do primeiro meio. No caso aqui, o primeiro meio, né? É o ar, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Vezes o seno do ângulo do primeiro meio, que no caso aqui é um ângulo de incidência 30 graus. Eu até esqueci de colocar aqui, vou colocar ângulo de incidência é igual a 30 graus, ok? Igual
O índice de refração do segundo meio, no caso aqui o meio para onde o raio vai refratar, né, que é a água, índice do meio 2 vezes, né, o seno do ângulo do segundo meio, que é esse cara aqui, o ângulo do meio 2 que eu vou descobrir, né, o ângulo refratado que ele faz aqui com a normal. Show? Agora, quem é quem aqui? Índice de refração do meio 1 é o índice de refração do ar, que vale 1, tá? Então, vou botar aqui 1,0 vezes seno do ângulo de incidência, do ângulo, né, que incide na superfície da água, é 30. Então, seno de 30, tá? Igual índice de refração do segundo meio, no caso aqui da água, para onde a luz vai sofrer o desvio, né? A luz aqui, o raio de luz vai refratar, que vale 1,33. Então, vou colocar aqui 1,33 vezes seno de θ2, tá? Se eu quiser descobrir seno de θ2, eu tenho que isolar ele, passo 1,33 para o outro lado, dividindo, né? Então, vou ter 1 seno de 30 vale 0,5 dividido por 1,33 igual a seno de θ2, tá? Quem é seno, então, de θ2? Seno de θ2 vai equivaler, precisa agora de uma calculadora científica, tá? Para fazer essa questão, para calcular a lei de Snell, né? O ângulo refratado. Então, o que eu vou fazer aqui? Pega lá 1,0 vezes 0,5, é 0,5 mesmo, né? Só para conferir aqui. Isso tudo dividido para 1,33. Dividido para 1,33. Vai dar aqui, então, 376. Bom, isso aqui não é o ângulo. Então, o que eu quero? Eu quero θ2. O seno vai passar, né, para o outro lado, ele vai passar invertido, né? Vai passar o inverso. Então, eu vou ter que calcular o arcosseno de 0,376, tá? No caso, faça aquela pergunta, né? Qual o ângulo cujo seno vai valer 0,376? Então, você pega aqui agora esse valor que vocês calcularam lá na calculadora, aperta a função shift, aperta a função seno e o igual, sinal de igual. Ele vai me dar, então, aqui, não sei se vocês conseguem ver, 22,08. Então, o ângulo cujo seno vale 0,376 é aproximadamente 22 graus, tá? Então, o ângulo refratado aqui, o que vai acontecer com o raio de luz? Vai sair do ponto A, vai incidir no ponto B, vai passar pelo meio 2, que é a água, e vai refratar, sofrer um desvio aqui, né? No caso, se aproximando da normal, ele vai vir para cá. Pego agora o meu transferidor, vou precisar de um transferidor, alinho o centro, né? Tá aqui essa marquinha aqui, ó. Se vocês conseguem visualizar aqui, com a normal, tá? Lírica normal, vou virar aqui só para ficar melhor para eu conseguir visualizar. Alinho a base do meu transferidor com a superfície aqui, no caso do desenho da água, né? E a linha do centro do transferidor, né? 90 aqui, com a nossa normal. Aí, vou fazer aqui com uma outra cor de caneta. Vou contar, então, 22 graus, que é o ângulo refratado aqui no transferidor. 90 para 80, 10, 70, 20. 2 tracinhos aqui, ó. Vai bater 22. Agora, eu pego aqui e faço. Então, isso aqui, né, vai ser o meu ângulo refratado. Que ele pede lá no item D justamente isso, né? Ele pede no item D desenhar na figura acima, né, o raio refratado a partir do ponto B, aqui. E chame ele de R. Então, vou chamar esse cara aqui de R, tá? Pronto. Tá aqui o ângulo, o raio refratado, né? O ângulo aqui de 22 graus. Vou botar aqui θr igual a 22 graus. Tá aqui, então, a letra D, beleza? Lembrando que eu tenho que fazer, para achar o raio refratado, eu tenho o ângulo refratado, né? Desculpa, eu tenho que usar aplicando a lei de Snell, beleza? Agora, no item E, e não menos importante, deixar a figura aqui, centralizar certinho. No item E, ele pede o seguinte: seria possível na situação acima, no caso aqui, né? O raio luminoso vindo do ar e incidindo na superfície da água, haver reflexão total? Bom, aí ele pede para justificar. Nesse caso aqui, gente,
não poderia acontecer, tá? Não. Então, a resposta seria não. Por quê? Essa situação, então, ela só pode ocorrer, galera, quando o índice de refração, tá? Índice de refração N, né? Do meio, onde está o raio incidente, aqui o índice de refração do ar, nesse caso, fosse maior do que o índice de refração do raio refratado, né? Do meio do raio refratado, no caso da água. O que não ocorre aqui, o índice de refração do ar vale 1 e da água vale 1,33, então da água é maior. Nesse caso, precisaria que o índice de refração do ar fosse maior, né? Vou botar aqui, fosse maior que o índice de refração da água. Aí, então, quando isso ocorre, a gente diz que necessariamente, então, o θ1, né, vai ser menor que o θ2. O ângulo de incidência vai ser menor que o ângulo de refração. Para manter a igualdade da lei de Snell lá. Então, a gente diz que vai haver um ângulo, né, que a gente chama de ângulo crítico, para poder nos dar, então, que a partir do ângulo de θ2, a gente vai dizer que ele seria maior que 90, esse ângulo crítico, tá? 90 graus. Então, consequentemente, não haveria raio refratado para o meio 2. E assim a gente observa, então, o fenômeno da reflexão total, tá? Esse raio vai chegar aqui, né? Vai incidir e vai virando essa água aqui, né? Ele não vai entrar, né, na água. A gente não vai conseguir perceber ele dentro da água. Logo, vai haver a reflexão total. Beleza? Então, a justificativa fica mais ou menos dessa maneira, né? Não vou escrever tudo, mas o correto, então, é que não haveria reflexão total somente se o índice de refração do primeiro meio ar fosse maior que o índice de refração do meio 2. E com isso, a gente teria um ângulo crítico, né? Para a gente observar esse fenômeno, a gente teria dispor de um ângulo crítico, no caso, o ângulo θ2 ser maior que 90 graus, tá bom? Então, agora eu vou deixar aqui, acabou a letra E, foi. Vou fazer um próximo vídeo falando, então, utilizando essa mesma figura para tratar e discutir de vetores, beleza? Então, até, pessoal!